Convidamos a compor a mesa o senhor Paulo Afonso Garrido, do Ministério Público, acompanhado do senhor Yassin Ahmed Isa, do Tribunal de Justiça, do senhor João Paulo Faustinione, também do Ministério Público, convidamos também o senhor Diego Vale de Medeiros, da Defensoria Pública. Agradecemos o senhor Antônio Magalhães Gomes Filho, diretor da Faculdade de Direito, que gentilmente cediu o espaço, juntamente com o professor Paulo Borba Casella, diretor em exercício. Agradecemos também ao senhor Jorge Luiz Magalhães da Silva Braga, chefe técnico da escola, que organizou o espaço para que seja realizado o seminário. Retomando o seminário, fará uso da palavra o senhor Paulo Afonso Garrido, com o tema Panorama do Acesso à Creche por meio da Justiça e as razões legais, teóricas e políticas. Boa tarde a todos. Eu gostaria inicialmente de registrar minha satisfação, minha alegria de estar presente a esse seminário. Agradecer o convite, embora participe em tese do grupo de trabalho nesses últimos tempos, eu estive um pouco afastado, de modo que eu agradeço a Ana Estela, a Rita e a todos os que se envolveram diretamente com a organização desse seminário e que ainda me brindaram e me prestigiaram com esse honroso convite. Para mim é uma satisfação muito grande. Cumprimentar meus colegas aqui de mesa, né, representantes do Judiciário, da Defensoria Pública e do Ministério Público. Aqui estou muito mais, embora... né, há 33 anos no Ministério Público, estou mais com alguém que é da área do direito da criança do que propriamente, né, representando o Ministério Público, que é o Dr. João Faustinione. Eu vou ser breve nessa manifestação, até pelo adiantado da hora, e vou trazer apenas alguns pontos de reflexão em relação a este nosso desafio de encontrar, né, não digo soluções, mas de acumular conhecimento no sentido de aliviar essa tensão presente hoje nos campos da gestão da educação e no campo da administração do sistema de justiça. Eu acho que essa tensão ela é real, ela existe no cotidiano, e é necessário se debruçar sobre essa tensão e tentar encontrar soluções que sejam soluções minimamente adequadas, né, e que conforte, de uma certa forma, todas as partes em conflito. E, portanto, eu vou falar, né, eu acho que a escolha do seminário foi interessante, porque a oitiva dos gestores do sistema de educação foi muito produtiva, e as razões passadas são razões que fazem refletir, e agora é necessário verificar algumas razões desse sistema de justiça. E essas razões, na realidade, elas não são estruturais, elas são razões políticas e elas estão ligadas à história do Brasil recente. Eu estou duplamente feliz de estar aqui, mas a minha formação jurídica se deu aqui nessa casa, eu estudei na sala aqui do lado. E, no segundo ano, o professor de Direito já falava sobre a equidade, já falava sobre a autonomia da vontade, sobre o direito privado. E, naquela ocasião, nós estamos falando aí de 1974, 75, não se cogitava, naquela ocasião, que o Poder Judiciário pudesse, um dia, julgar o Estado e que, um dia, também, o Estado, representado pelos seus governos, estivesse no banco dos réus em razão do descumprimento de deveres sociais. Isto era impensável naquele momento, né? A mocidade de então, que fazia parte da resistência democrática, sonhava exatamente com essa possibilidade.
que um dia alguns direitos ligados à igualdade, quando nós falamos de direito à educação, nós estamos falando em direito social, e o fundamento de todo e qualquer direito social é a igualdade, assim como o fundamento dos direitos individuais perante o Estado é a liberdade, o fundamento dos direitos sociais de segunda geração é exatamente a igualdade. Ou seja, educação para todos, escola para todos, creche para todos. Esse sonho da resistência democrática do passado era exatamente verificar que o judiciário pudesse um dia julgar o próprio Estado no descumprimento dos deveres sociais. Mas essas lições eram lições que passavam, embora aqui no largo, mas passavam ao largo da nossa formação, principalmente naquele momento em que o país vivia. Muito bem. O segundo desafio era pensar exatamente como esses direitos sociais, principalmente os direitos sociais dos mais vulneráveis, pudessem ser levados ao judiciário. E um dos temas mais graves e mais importantes dos últimos anos em relação à justiça é o tema do acesso à justiça. Como os mais pobres, os mais vulneráveis, têm acesso à justiça. Como é que eles chegam na justiça? E a Constituição de 88, que foi um marco nisso tudo, porque aspirava, de um lado, justiça social e, de outro lado, liberdade, foram as grandes motivações daquele momento constituinte, acabaram por legitimar o Ministério Público e a Defensoria Pública, a defesa dos direitos individuais, de um lado, os direitos individuais indisponíveis, do outro lado, os direitos individuais dos necessitados, ou seja, da maior parte da população brasileira, né, que se colocasse o eventual descumprimento desses direitos em juízo. Então, do ponto de vista da construção democrática, e aqui vai apenas uma observação para reflexão, e nenhum tipo de crítica, seja ela pessoal ou coletiva, mas ainda me assusta, neste momento, depois de 25 anos da Constituição da República, que a discussão em juízo de direito social ainda cause uma certa perplexidade. Quando nós discutimos o tema da judicialização dos direitos sociais, a base, principalmente na área do direito da criança e do adolescente, está uma criança, sem eira nem beira, como se dizia no passado, que consegue chegar ao judiciário por força da Defensoria Pública, por força do Ministério Público, e levar, num Estado democrático de direito, ao Estado juiz, aquele conflito. E o juiz vai julgar aquele conflito. O Estado deve ou não deve dar a creche, o Estado deve ou não deve dar a educação, e assim por diante. Então, quando nós discutimos, e essa tensão, eu disse e comecei dizendo, ela é real, nós devemos ter também como referencial esta ideia de que nós podemos estar também, pelo menos sobre o prisma da reflexão, desdizendo uma conquista popular e uma conquista de magna importância, que foi tentar estabelecer a possibilidade de todos de ter acesso à justiça. Porque quem tem acesso à justiça, no caso de creche, são exatamente aqueles que são mais vulneráveis. E é evidente que eu posso extrair, olha, mas aquela família que ingressou na justiça, ela já tinha um grau de conhecimento um pouquinho melhor, por isso que ela foi ao judiciário, bateu nas portas do Ministério Público. Isso é verdade, em muitos casos, é evidente que é verdade. Evidente que a busca ativa, eu acho que é um segundo passo desta tentativa até de universalização, o que leva a essa saída de uma posição estanque, de uma posição de inércia, se chegar, nós atendemos e vamos procurar realmente quem deva ser atendido. Então, isso é inegável, sem dúvida nenhuma. Então, eu queria, em primeiro lugar, resgatar esta ideia de que o acesso à justiça, de que a judicialização do direito à creche representa, de uma certa forma, é um dos aspectos de um sonho mais importante, que era ver a população desprotegida, sem acesso à justiça, chegar aos tribunais, chegar no fórum. E chega em função desses mecanismos que foram criados. Eu digo, eu estudei aqui, antes da Constituição, me formei aqui em 1979,
Os processos judiciais eram da empresa X contra a empresa Y, eram de direitos exclusivamente privados. Quem é que, né, de família paupérrima que chegava a juízo? E há vários estudos interessantes, e apenas para reflexão, para quem não é da área do direito, e até hoje isso é verdadeiro. Como uma pessoa jurídica processa o outro, uma empresa processa o outro. Se eu sou diretor da empresa e eu preciso processar alguém, eu falo, olha, manda para o jurídico lá. É assim que eu processo. Agora, pensam vocês, enquanto pessoas físicas, como é que processam alguém? Não, eu preciso processar o meu vizinho por algum problema de direito da vizinhança. Como é que se dá essa busca da justiça? Primeiro, vai ter que encontrar um advogado. Segundo, vai ter que contratar os honorários com esse advogado. Ou então ficar na fila da defensoria e se adequar aos padrões exigidos pelo Estado para ser atendido pela defensoria. Em síntese, é muito difícil. Isso para nós. Se nós colocarmos, então, aquelas pessoas mais humildes, os mais necessitados, isso praticamente não existe. Muito bem. Então, a Constituição de 88 consagrou um direito de todos de ter acesso à justiça, e, nessas questões fundamentais, notadamente a educação, legitimou defensoria, legitimou o Ministério Público a defesa desses direitos. Então, quando eu penso em barreiras jurídicas, olha, tem entrave jurídica, né? O judiciário não nos deixa aqui organizar lista, né? Afinal de contas, isso é verdadeiro também. O prefeito, o governador do Estado foram eleitos democraticamente pelo voto, e foram mesmo. Que bom que isso aconteceu, nós lutamos para isso, mas nós lutamos também para que todos tivessem acesso à justiça. Um segundo aspecto necessário nessa consideração diz respeito exatamente à equidade. E, quando nós falamos em equidade, nós podemos dar vários sentidos à equidade. Mas, numa síntese, eu posso determinar como o trato da diferença, né? Tratar com equidade é enxergar as diferenças. E, exatamente pelo fato de enxergar as diferenças, promover com maior efetividade, né, os direitos daqueles que mais necessitam e que estão mais vulneráveis a todos os dramas sociais. E uma frase importante, feliz, que eu ouvi aqui, foi que o princípio da equidade ele não pode suplantar o princípio da universalização em relação à creche. Eu acho que isso é um avanço, isso é de uma profundidade importantíssima. Se nós defendermos única e exclusivamente a equidade, nós vamos atrasar esse processo político, e esse é um processo político de conquista de um direito social da maior importância. E se nós fizermos um paralelo, ainda que grosseiro, com países europeus ou mesmo com os Estados Unidos, principalmente a educação, eu vou falar nem na creche, mas a educação básica, fornecida pelo Estado, né, enquanto direito de todos e dever do próprio Estado, como está na nossa Constituição Federal, ela é custeada, evidentemente, pelos impostos, né, que as pessoas pagam. Se hoje no Brasil a carga tributária é uma carga tributária grande, pesada, difícil, né? Eu estou falando da classe média suportar, evidentemente que ela almeja, ou pelo menos tem a ideia, de que o Estado pode retornar alguma coisa, e esta alguma coisa, em termos de serviço, pode ser uma creche de qualidade. Ou seja, ainda que se faça uma opção transitória pelos mais vulneráveis, nós não podemos esquecer essa promessa de universalização de um direito social que é de suma importância na construção de um Estado democrático de direito. Sob pena, como eu disse, volto a insistir, de a gente atrasar esse processo político, né, de construção, e eu digo de verdadeira construção dos direitos sociais. Nossa Constituição é muito nova. Então, completamos 25 anos de Constituição genuinamente democrática, é nova. E foi a primeira Constituição que alicerçou o reconhecimento dos direitos sociais. E mais, se deve à criança o reconhecimento dos direitos sociais. Porque as primeiras ações promovidas, ações civis públicas, ações de reconhecimento de direitos sociais, foram na área da infância. É creche, é pré-escola, é educação fundamental, é saúde, ações contra o SUS, etc., que hoje se estenderam para o mundo adulto.
mas se deve isso, de uma certa forma, à criança. Esses dois aspectos, né? Em primeiro lugar, lembrar que, né, a judicialização da creche é um dos aspectos importantes da construção de uma sociedade democrática, que é a garantia do acesso à justiça. Em segundo lugar, lembrar que esse princípio que aqui já foi dito com ênfase, eu apenas estou retomando, que a equidade não importa suplantar, né, o princípio da universalização. Eu acho que podem ser dois, né, elementos fundamentais na análise desta tensão existente. Por fim, eu diria que nós devemos buscar, e quando eu digo nós, um auditório como esse, todos os órgãos governamentais envolvidos nessa área, nessa busca de consenso que a Hélia falava na sessão de abertura, mas eu acho que falta credibilidade mútua, né? Não se confia no sistema de justiça, e o sistema de justiça não confia também no sistema de gestão da coisa pública. Eu trabalho hoje, sempre trabalhei na área da infância, então meus processos são da área da infância, e parte deles são processos da área de improbidade administrativa. Então, são as minhas duas especialidades hoje. E essa ideia de falta de credibilidade é interessante e deve ser pensado. Uma das coisas, apenas... Eu concordo com a crítica que a lista ela não pode ser uma lista judicial. O judiciário não pode estabelecer a lista para quem deva ingressar na creche ou não. Mas eu também não acho correto que a lista seja uma lista do prefeito municipal, que seja ditada pelos critérios unicamente eleitoreiros, que muitas vezes nós verificamos nos municípios. Então, às vezes, eu me pergunto, e promotor mais jovem pergunta, por que eu vou substituir a lista do juiz pela lista do prefeito? Lista por lista, pelo menos nós temos um processo judicial. Alguém se discutiu aqui. Então, a outra receita é a construção de todas essas listas com absoluta transparência, uma construção com respeito democrático, as pessoas participam, né? Democracia, de uma certa forma, é o controle do exercício do poder, né? E o poder da lista para as classes populares, né? Quem domina a lista tem um poder imenso, vocês sabem disso melhor do que eu. É o poder que tem o controle dessa lista. Não é? É fenomenal esse poder. Decide a vida das pessoas, muda a história das pessoas, vai estabelecer diferentes projetos de vida, de modo que é necessário, então, que isto seja da mais absoluta transparência. Então, uma lista que seja democrática, transparente, com controle popular, né? Que a entrada e saída seja visível para todos. E hoje nós temos os recursos da internet para isso. Tudo isso pode dar o quê? Credibilidade a esse sistema, e eu diria com toda a franqueza, e mais paciência a esses atores envolvidos. Ou seja, o gestor ser mais paciente com o judiciário, o Ministério Público mais pacientes com os gestores. Sem isto, eu tenho a impressão que vai ser muito difícil construir um consenso. Nós vamos continuar com as nossas verdades, né, com as nossas, né, lições, cada um na sua área, né, e tendo algumas vitórias que são verdadeiras e outras vitórias que são meramente formais, né? Questão da qualidade é outra questão também importante. Isso no judiciário nós verificamos com uma certa frequência também, né? Quer dizer, e a discussão pública não é, com todo respeito, porque o MEC, numa portaria, num ato normativo, estabeleceu que o padrão qualidade é assim, né? Embora não desta casa, mas era meu colega professor na PUC, professor Bandeira de Mello, né, dizia o seguinte: a única portaria que eu conheço é o lugar onde fica o porteiro no meu prédio de apartamento, né? Essa é a portaria que eu conheço. Porque a portaria, a resolução, né, no Estado democrático, isso tem que ser construído por todos e se manifestado, evidentemente, numa lei. E eu digo isso por quê? Porque o povo tem que fazer algumas opções, né? Não querendo lembrar chavão, mas aquilo que diz: o ótimo é inimigo do bom. Qual é o padrão? O que eu quero dizer com isso é o seguinte: qual é o padrão aceitável de qualidade
para o Estado brasileiro neste momento de desenvolvimento social? Qual é o padrão de qualidade que seria aceitável? Por quê? Porque se eu penso em 100, em 120, existe uma diferença imensa. Porque esses 20 que eu sacrifiquei em razão da qualidade, eu estou trabalhando com 100 quando eu poderia trabalhar com 120, representa a falta de acesso a pessoas que são visivelmente identificáveis. E é bom identificar nos processos. Às vezes, nos processos, né, os que estão, principalmente no STJ, no Supremo, eu começo as minhas manifestações dizendo, olha, esse processo cuida do Joãozinho, que tem 12 anos, mora na rua tal, número tal, a foto dele tal. As pessoas têm nome, são visíveis, são palpáveis. O processo não se materializa por folhas, né, pelos autos, por aquele fascículo que hoje, graças a Deus, está sendo substituído pelo processo eletrônico. Muito bem. Em síntese, meus colegas, esses 3 aspectos que eu gostaria de trazer para a reflexão, e acho que a contribuição de cada uma das áreas, Defensoria, Ministério Público e Judiciário, eu acho que vão servir para esse contraponto necessário, né? E se falava em dialética, eu acho que na dialética que nós vamos construir exatamente as soluções, porque uma coisa nós partimos, né? Que é a vontade de todos aqui presentes, e eu conheço, felizmente, alguns pessoalmente de longa data, e sei que tem um compromisso inarredável com a democracia, com as classes populares e com a emancipação desse povo sofrido, né, que habita aí todos esses territórios do Brasil. Muito obrigado. Dando prosseguimento ao painel, convidamos a fazer uso da palavra o senhor Yassin Ahmed Isa, do Tribunal de Justiça, juiz da Vara da Infância e Juventude de Santo Amaro, membro da Coordenadoria da Infância e da Juventude. Meus queridos colegas, Diego, Paulo e João, boa tarde a todos e a todas. É uma alegria estar com vocês aqui, principalmente gostaria também de parabenizar pela escolha do tema. Viu? É um tema muito importante, porque lá em Santo Amaro eu acompanho muitas infâncias. Essas infâncias variam de 600 a 1.000, não é? Atualmente 650, 660, entre crianças e adolescentes, de 0 a 17 anos. Eu sei muito bem quando se fala o que é primeira infância. Santo Amaro é uma região que tem... A Vara da Infância e Juventude de Santo Amaro é uma região de mais de 600 quilômetros quadrados, tem 6 subprefeituras, tem mais de 3.300.000 habitantes e tem problema para chuchu. Estou lá há 8 anos. A Vara da Infância e Juventude de Santo Amaro, ela atua somente nas medidas protetivas. Os atos infracionais a gente não atua, nas medidas socioeducativas. E nas medidas protetivas nós temos desde uma autorização de viagem nacional até uma grande briga com o Estado e o município. E uma das grandes questões é justamente a creche, dentre muitas. Porque a creche todo ano bate à nossa porta. Não bate à porta do administrador, não bate na porta da Delegacia Regional de Ensino. Vai bater na porta, primeiro da Defensoria Pública, do Ministério Público e depois do juiz no setor técnico. Então, um grupo de mães todo ano aparece lá em janeiro, fevereiro, querendo saber por que o filho dela, a filha dela, não foi chamada ainda, embora cadastrada, para uma vaga numa creche ou na pré-escola há mais de 2 anos. A Defensoria Pública, seguindo já uma linha que o Ministério Público há anos vinha fazendo ali na Vara da Infância e Juventude de Santo Amaro, ingressou com uma ação em 2011 para que fossem preenchidas ou fossem atendidas 60 mil matrículas em creche pré-escola. Eu concedi a tutela antecipada. Na ocasião, o secretário municipal era outro. Fizemos uma reunião, Defensoria, Ministério Público, Secretaria Municipal de Ensino, não é? E Procuradoria do município. Eu anunciei a todos
que estava antecipando uma tutela, me pediram, então o senhor me conceda um prazo, porque também existem decisões em que o administrador tem que cumprir em 48 horas, em 2 dias, 5 dias, 10 dias, isso não é possível. Imagine 60 mil crianças esperando para serem atendidas. Pois eu concedi, não é? Essa tutela, num primeiro momento, foi mantida. Depois, passado mais de um ano, ela foi revogada porque o Tribunal de Justiça entendeu que não podia se obrigar o município a criar vagas genéricas. O entendimento, cada um tem o seu, a gente respeita a decisão, muito bem, e depois uma juíza que estava ali me substituindo julgou improcedente a ação. Mas eu não estou triste com isso, não, porque se o número estiver certo do pendrive da prefeitura, até 27 de dezembro de 2012, 29.658 crianças foram matriculadas. Ao longo desses 8 anos que eu estou lá, eu devo ter concedido, em termos de tutela antecipada ou até liminar, umas 5.000 vagas. Então, pode somar 29 com 5, dá umas 34. Tem minha colega que me auxilia, que também deve ter concedido mais outro tanto. Eu acho que, em termos do município de São Paulo, não existe outra vara da infância que tenha, vamos lá, pela judicialização da questão da creche da pré-escola, tenha concedido tantas tutelas como essa. Bem, eu não vim falar se eu estou certo ou estou errado juridicamente. Para isso tem a sentença, o que eu penso está no papel e eu assinei embaixo. Então, quem tiver contra, quem tiver a favor, recorra. Muito bem. Acontece que o município ele vem fazendo, de alguma maneira, a sua parte, mas vem fazendo muito pouco. A oferta é engolida pela demanda, principalmente na região sul de São Paulo. Eu trabalho numa região pobre, um pedaço é bom, é rico. Onde está o fórum ali, Alto da Boa Vista, lá é tudo bom. Passou da Ponte Socorro para frente, a coisa complica. Eu sei muito bem o que é isso. Agora, nós criamos também uma injustiça, minhas decisões criaram uma lista, não é? Então, aquele cidadão que, cumprindo com a regra do artigo 3º da Constituição Federal, espera pacientemente na fila para que seu filho e sua filha ingressem na creche, esse é sobrepujado pela decisão do doutor Iacim, que passou na frente do filho não sei quantos milhares. Isso não está certo. E só acontece isso porque o trabalho de atendimento à demanda está muito devagar. Precisa acelerar. Mas nós estamos fazendo. Sim, dinheiro? Dinheiro tem. Sabe por que eu sei que tem? Porque eu estive no Tribunal de Contas do município e chamei o auditor-geral. Eu falei, o senhor poderia me mostrar as contas do município em relação à educação? Pô, muito bem. Porque eu estou pretendendo fazer isso, aquilo, mandar pagar. Ele falou, pode mandar porque dinheiro tem. São 32% do orçamento. Tá. Bom, aí o município também vira e fala, olha, nós estamos tentando, só que existem muitas áreas aí em Santo Amaro e região que são de manancial. E não podemos ter creche em Rio. Não pode. Eu aqui estou para falar não daquelas creches que preenchem requisitos para os convênios bonitinhos. Essa daí tudo bem, vai lá, preenche e faz convênio. Eu estou falando daquelas que eu tive que fechar. E eu tive que fechar porque, por mais que a Delegacia Regional de Ensino, e por mais que eu segurasse a decisão, até que desse uma oportunidade para aquela creche se adequar às normas, não é? E poder fazer a sua função social. E estava numa área de manancial que paga imposto predial, inclusive, não é? Mas não pode ter creche. E, mesmo assim, acabavam fechando ou eram, por mim, fechadas, porque não conseguiam se adequar. Então, eu vim trazer aqui para a reflexão dos senhores, não é? O que fazer para atender tamanho número de crianças. Nasce muito mais de criança do que a prefeitura cria vaga na rede, não é? Qual é o critério? Você, juiz, sozinho, atrás da mesa, tendo que decidir
a sorte de milhares de crianças, assim, de uma canetada só, hein? Já pensou nisso? Bem, como ninguém trouxe uma solução, uma equação, não tem uma equação, eu também não tenho nada pronto no bolso para trazer aqui para todos. Eu fiz o seguinte: diante da demanda, diante da oferta, diante da situação social daquela região que é muito fragilizada, diante do que determina o princípio da igualdade material na Constituição, é o seguinte, cidadão: você vai ter que esperar, como todo mundo espera. Aqui não pode ser, aqui não é máquina de refrigerante, você põe a moeda e sai a vaga. Não existe isso. E a defensoria, muitas vezes, até chega a ser ameaçada, porque ninguém entende isso. Eu falei, não tem importância. Aqui vai funcionar da seguinte maneira: já que ninguém toma uma decisão, o juiz está aí para dar uma decisão, eu sou pago para isso. 180 dias, eu pego, olho o cadastro daquela criança. Passaram 180 dias? Não. Então, não tem liminar, não tem tutela. A Defensoria, fazendo o seu papel, o Ministério Público também, recorrem e o tribunal, às vezes, dá 24 horas para colocar aquela criança na rede, na creche ou na pré-escola. Então, eu vim trazer aqui aos senhores também essa questão das das organizações populares, que eu respeito muitíssimo. Porque eu estou lá, eu não fico no meu gabinete, eu rodo aquela região. Eu sei muito bem, não sei tudo, evidentemente, claro que não sei, não tenho esse poder, mas eu sei muito bem porque eu já vi. Eu já vi a comunidade se organizar e fazer uma creche. Ah, mas não é a creche que o MEC acha. Ah, também não é a creche que os Estados Unidos têm. Tá? Mas o que você faz? Você passa com a máquina por cima daquela creche? É isso que nós temos que fazer? Ou a gente vai, agora o poder público vem e promove, não é? Dá o auxílio necessário, técnico, ou até material, para que aquilo progrida, uma vez que o município não pode ter creche em área de manancial. Pelo menos conveniado não, segundo me disseram, não sei, me corrijam. Eu não sou especialista em educação, mas eu gosto muito de criança. Eu não tenho filhos. E eu gosto muito de criança. Então, eu tempero minhas decisões com o amor que eu tenho pelo próximo, principalmente criança. Agora, existem também outras anomalias. Muitas mães que não trabalham, não é? Sorriem para a vizinha que tem que sair cedo para trabalhar, não tendo de deixar o filho, deixa com a outra vizinha, e ela, bela e folgada, fica vendo sessão da tarde à tarde em casa, porque o juiz concedeu uma tutela antecipada, uma liminar. Também tem essa distorção na decisão judicial. Pensa que eu não sei disso? Pensa que eu não converso com os outros? Pensa que eu não vou lá no meio do Marcilac? Pensa que eu não vou no Bororé? Então, eu acho que a questão da creche não deve ser judicializada. Não deve. Só, em último caso, eu acho que falta, sim, um melhor planejamento. Dinheiro eu sei que tem, porque nunca, em nenhum processo, o município alegou falta de recurso. Sempre tem, o recurso tem. Falta de recurso, não. Ah, mas não tenho como fazer o convênio, porque não acho o imóvel, não pode ser em área de manancial, não pode ser em cima do morro, não pode ser embaixo do morro. Muito bem, tem uma série de discussões. Eu estou fazendo, eu não estou me omitindo, e o município muitas vezes vem com essas alegações e chega até a reclamar, dizendo que a decisão é impossível de ser cumprida. No caso que eu falei das 29 mil matrículas, não estou falando vaga, estou falando matrícula, foram 9 meses. Uma criança, né, leva naturalmente para nascer 9 meses. Então, eu virei para o secretário na ocasião, falei, 9 meses está bom para o senhor? Ah, 9 meses, acho que eu consigo. Então, boa sorte. E aqui, ainda a Defensoria está contestando isso, né? Agora o processo está em grau de recurso. Olha, eu acredito muito que a gente possa ajudar, mas para ajudar a criança, o relógio da criança corre mais rápido que o nosso. Tem criança esperando na fila há 3 anos. Tem criança que não vai conseguir a creche. Se muito, vai conseguir a pré-escola. Não é? Então, o que nós temos que fazer? Temos que fazer para ontem, nós estamos atrasados nisso. Né? E a justiça não está resolvendo.
Não acredito que a minha decisão tenha resolvido alguma coisa. Tem outra fila, tem a fila do cadastro e tem a fila das decisões judiciais. Quando a mãe vai reclamar na delegacia regional ou na escola, eles falam, mas eu tenho que cumprir aqui a ordem do juiz. Então, tem essas crianças primeiro, o seu vai esperar. E, olha, eu não dei causa a isso, nem sou com causa disso. É um direito? O Supremo Tribunal Federal, em 2005, o grande ministro e meu ex-professor Celso de Mello, o acórdão dele, a decisão que ele deu, abriu a cabeça do judiciário para a questão, e de 2005 para cá, muita coisa mudou. Antes, todo mundo entendia que era ingerência do juiz na vida da administração e o juiz fazendo o papel do administrador. Então, a questão da educação não é promessa, é compromisso, é obrigação. Como fazer? Eu adotei esse critério para que não piore ainda mais a tal da lista. Mas a gente tem que acabar com a lista judicial. Não acho que ela resolva o problema, acho que ela cria outro. Mas é o direito. Se vem para a minha mesa, o judiciário não pode se furtar a examinar a questão. Está lá na Constituição, no artigo 535, se não estou enganado. Não posso deixar, não vou examinar. Não, tem que examinar qualquer ameaça, lesão ao direito, tem que ser examinado pelo juiz. Então, não adianta ficarmos nessa discussão, mas o senhor está fazendo a vez do administrador. Não estou fazendo a vez de nada. Só que eu tive que adotar um critério, porque, do contrário, são decisões que, para serem cumpridas, e a administração tem lá a sua desculpa. Tem a questão da qualidade. Eu nem cheguei na qualidade. Eu ainda estou tratando da fila. Imagine, qualidade é outro seminário. É outro. Nós estamos resolvendo a fila. Como é que fica a fila? Não é? Olha, eu tenho a maior esperança. Eu sempre tenho esperança. Eu acho que eu sempre renovo a minha esperança. Tomara que a nova administração consiga. Tomara. Porque tem muita criança esperando para ser atendida. Então, ou a gente promove, sei lá, primeiro tem que localizar onde é que estão essas creches populares que o senhor falou. Estão escondidas. Não pode ficar sabendo. Se ficar sabendo, ingressam com ação, e tem razão, porque a creche não reúne as condições necessárias, às vezes, para funcionar. É uma senhora que está tomando conta de 10 crianças lá, como aconteceu num caso. 10, 12 crianças. E olha que se tentou, pediu os documentos, pediu para ela contratar mais alguém. Ainda se levou um tempo até que ela mesma fechou, ela mesma encerrou. Ela mesma falou, não tenho condições, não vou ficar. Bem, eu trouxe para os senhores angústia. Eu não trouxe solução, não trouxe nenhuma boa notícia. E eu estou com essa cara de cansado, porque estou cansado mesmo. Porque isso eu carrego nas costas. E eu sei que em janeiro, eu não tiro férias em janeiro, aí vai lá o doutor Flávio Fraceta, entra na minha sala, que é o defensor, pô, doutor, assim, não sei o que eu faço. Eu falei, se você não sabe, então, eu confio em você. Ou então vem alguém, vem o Lelinho, do Ministério Público, eles entram e falam, nós temos que sentar para resolver o negócio da creche. Eu falei, como vamos resolver? São milhares e milhares de pessoas, milhares e milhares de crianças. Então, eu estabeleci esse prazo de 180 dias. Precisa pôr ordem nisso. 180 dias, cidadão, você vai esperar. Eu acho razoável, dentro do que é razoável. E a Constituição alçou a razoabilidade como princípio, junto com a proporcionalidade e tal. É razoável. Agora, 3 anos e 4 anos, tem caso de 4 anos. Bem, era mais ou menos isso que eu tinha para falar. Pensem a respeito disso. Eu acho que tem que sair, tem que se fazer um trabalho de campo para saber o que se tem. Não é procurar casa para alugar, como o município na administração passada. Nós estamos procurando imóvel e não achamos. O senhor tem algum? Eu falei, quer que eu vire imobiliária também? Mas o senhor conhece algum? Não conheço. Por mais que eu ande, é muito grande aqui. Como é que eu vou saber todo lugar? Não conheço tudo. Conheço muito pouco.
Ué, eu que tenho que dizer onde tem a casa para alugar, para poder fazer convênio, para não sei lá. Eu acho que está na hora de pensar, e pensar rapidinho. Tá? Porque esse negócio de ficar na base da teoria, na base do não sei o quê, é muito legal dentro de um certo academicismo, mas eu estou fora. Eu só consigo curtir academicismo quando eu vou para o Unicamp. Aí sim, aí é uma maravilha. Né? Eu não quero mais sair de lá. Aí, quando eu vou lá para o grupo de estudos, oh, que maravilha. Só que a coisa chega na sua mesa, você tem que resolver. Não dá para dar. O juiz, ele não pode ignorar. Não tem o ignorabimus, que falava o Hilbert. Não tem. O juiz... Aliás, o Hilbert falava que nós não podíamos ignorar. Ao contrário. Quem falava isso era o Gödel. Não importa. O juiz tem que dar uma solução. Sim, não, por quê? Tá? E dá a impressão que a gente, quando sei lá, pensa em juiz, né? Pensa naquela vida de excelência. Né? Eu não sei o que é isso. Em Santo Amaro, eu não sei o que é isso. Hoje, para vir para cá, porque hoje é meu dia na coordenadoria, o telefone não parou. Tem um problema aqui num abrigo que está acontecendo. Estão dando choque na molecada, precisa lá ver o que está acontecendo. Olha, aquela criança que vai doar medula óssea para a mãe, o senhor já vai resolver? É de tudo. Os senhores não imaginam o que a gente vê lá. E a creche é mais uma das variáveis. Muito obrigado.